Bom dia. Eu vou pedir um pequeno favor a cada um de vocês, sem se dispersar, sem conversa. Tem muitas cadeiras aqui na frente vazias. Venham para a frente. O Senhor quer estar de frente a frente com você. Hoje não é somente o Senhor que vai ao teu encontro. Deus quer que você venha ao encontro dele. Muitos aqui já me conhecem, né? Mas tem aqueles que não ouviram falar ou nunca me viram. Eu sou Josiane, eu tenho 25 anos, né? Atualmente, dentro do Regional 6, eu acompanho uma juventude junto com a Bruna, com a Bia e outros mais que me ajudam a obra de Deus. Moro com meus pais. Tenho uma irmã casada com 30 anos. E hoje o Senhor me convidou a estar a proclamar essa palavra. Eu me recordo que eu preguei essa palavra já tem uns 4 anos atrás. E hoje o Senhor retorna com ela, mas com direção diferente. Porque são corações, histórias e vidas diferentes. O retiro hoje, durante esse tempo, está falando jovens adoradores de um único Deus. E a palavra que o Senhor vai nos dar como um grande presente de conversão, de libertação e restauração é aqueles 3 jovens na fornalha que louvaram e engrandecendo o nome de Deus, mesmo diante da dor. Qual a dor? Perseguição. Porque em nenhum momento eles foram atingidos pelas chamas. Eles eram forçados a adorar um Deus que não era o Deus que eles serviam. Hoje eu digo que para ser cristão tem que ir na raça. Para ser jovem santo e casto é na raça, é na coragem. Porque os fracos ficam para trás. E eu espero e creio que aqui não tem fraco. Aqui são os fortes. Aqui são os escolhidos, assim como aqueles 3 jovens foram os escolhidos. Mas a decisão de ser um escolhido e viver na escolha de Cristo é minha. Se eu me decidir pelos deuses do mundo, eu ficarei com os deuses do mundo. Se eu me decido que por um Deus, eu vou servir apenas um Deus. Esse homem que forçava esses 3 jovens, não só esses jovens, mas uma grande multidão a se prostrar diante de uma única estátua. Esse mesmo homem que falou que se esses jovens não se prostrassem diante daquela estátua, iriam morrer na fornalha, e pediu para que aquela fornalha fosse 40 vezes maior do que o normal, para que aqueles jovens morressem imediatamente. Esse mesmo homem reconheceu que o Deus desses jovens era vivo. Podem ter vários deuses no mundo, mas esses deuses não serão capazes de dar a vida por vocês, de tirar vocês e eu de uma lama, de uma miséria que o mundo hoje tem proporcionado para a juventude. Acabou o tempo. Acabou o tempo de eu viver num tempo morno e quente, frio e quente. Ou é quente, ou é frio. Ou eu sou de Deus, eu vou ser sincera, ou eu sou de Satanás. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o mal. Muitos de nós hoje, jovens, eu não digo os que estão aqui não. Vários jovens hoje estão sofrendo com várias dores e decepções. Gente, jovens depressivos. Jovem que tem vida, jovem que tem alegria, que contagia quem está ao teu redor, caído. Porque não fez a escolha. Porque não desejou estar com Deus. Agora a decisão é minha, a decisão é sua.
A primeira a ser atingida pela palavra sou eu. E daí em seguida são vocês. Se eu me opinar hoje a dormir na hora da pregação, na hora do falar de Deus, Deus vai me permitir dormir. Porque quando Ele morreu numa cruz, Ele me deu a total liberdade de escolha. Eu convido a vocês a abrirem a palavra em Daniel 3. Amém ou misericórdia? Jovens, servos que já acharam, ajuda os que não achou, por favor. Eu peço que vocês prestem bastante atenção nesta palavra. Eu dei uma resumida do que ela vai falar, porque ela é grande, a história é muito grande para você entender. Então eu resumi um pouco daquilo que ela está falando. Mas serão trechos específicos. Claro que o Senhor foi me dando tópicos, né, partes. Então não vai dar para vocês acompanharem tudo, mas no início acompanhem. Amém? Capítulo 3, Daniel 3. Os 3 jovens na fornalha. Então foi feito por um arauto a seguinte proclamação: povos e nações, gente de todas as línguas, eis o que traz o vosso conhecimento. No momento em que ouviste o som da trombeta, da flauta, da cítara, do lírio, da harpa, e de toda espécie de instrumento de música, vós vos prostrareis em adoração diante da estátua de ouro ereta pelo rei Nabucodonosor. Quem não se prostrar para adorar será precipitado sem demora à fornalha ardente. Em seguida eu vou para o versículo 13. Nabucodonosor, dominado por uma cólera violenta, ordenou a compacimento de Sidraque, Misaque e Abdenago, os quais foram imediatamente trazidos à presença do rei. Nabucodonosor disse-lhes: é verdade, Sidraque, Misaque e Abdenago, que recusais o culto de meu Deus e a adoração da estátua de ouro? Eu pulei, mas eles não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Eles se recusaram. Eles preferiram sofrer um martírio de ir para uma fornalha do que se render a deuses de um único homem miserável, pecador, sujo, como Nabucodonosor. E hoje nós jovens vivemos um grande desafio no mundo, sim. Um desafio que muitos hoje já estão sendo fracos e estão sendo vencidos. Porque por muitas das vezes queremos lutar sozinhos, achando que somos fortes contra o pecado, achamos que somos fortes contra tal situação. Não somos. Não somos. Se você acha que lá, na hora do pecado, eu vou vencer, eu não vou cair, mentira. Para de mentir para você. Porque para Deus, você não mente. No momento em que eu orava por essa pregação, o Senhor já ia me revelando situações que aqui se encontraria. E uma dessas situações que o Senhor, Ele me revelou, Deus não tem hora, Deus não tem tempo de falar conosco. Muitas das vezes nós colocamos: agora eu não tenho tempo. Hoje eu não tenho tempo. E aquele 1 minuto que Deus queria do seu tempo seria para a tua conversão, para a tua salvação. E você falou que não tinha tempo.
A hora que o Senhor me acordou para falar e revelar o que Ele desejava, foi na madrugada. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, já sabemos que é o próprio Jesus que deseja falar. Já temos o discernimento de saber, eu não acordei por acaso, eu acordei porque Deus quer falar comigo. E quando Deus quer falar com você, amado, acolha, se sinta honrado, se sinta amado. É porque Deus tem um grande desejo de alcançar a você. Deus tem um grande desejo de estar com você. Deus quer te envolver no amor profundo que ninguém vai te dar. Ninguém. Deus colocava claramente, e eu vou ser super clara nas palavras, porque eu quero que essa jovem, ela entenda plenamente o que o Senhor está falando para ela. Seu namorado pediu a prova de amor, você deu, e depois de pouco tempo você se sentiu suja. Você sabe quem é você. Só que você tem a chance de se levantar. Errou porque não quis ouvir, mas pode acertar testemunhando a glória de Deus. Hoje viver um namoro na presença do Senhor é um grande desafio. Queremos nos divertir com aqueles que são errados, querendo preencher uma carência que o outro não vai poder preencher. Porque a carência que você tem, o vazio, é do amor de Deus. É um amor que ninguém pode preencher, ninguém pode te dar. E vamos em busca de homens, mulheres, para satisfazer a carne, usando como uma lixeira qualquer, que eu pego como um descartável e jogo, uso, me lambuzo e jogo no lixo. Não usa de ninguém como lixo. Porque assim como Deus pagou um alto preço por você, Ele pagou pela outra ou pelo outro. Muitas das vezes paramos para perguntar a Deus: Senhor, o que tu queres de mim? Quantas das vezes oramos aqui clamando o Espírito Santo, mas o meu coração não estava acolhendo o Espírito Santo? Quantas das vezes perguntamos a Deus o que Ele quer de mim, mas quando Deus fala: Senhor, o desafio é muito grande, eu não vou conseguir. E foge. Fugir de Deus é perder. Não é certo. Só que há momentos que Ele vai deixar você ir bem longe. Vá bem longe. Porque Ele fala, como Ele falou durante o retiro, durante o dia de hoje, Deus tem falado. Mas se daquele portão para fora você não se decidir por Ele, Ele não vai te prender. Mas Ele vai permitir que você caia assim. Isso não é falta de amor, isso é amor. Porque muitas das vezes achamos que Deus o tempo inteiro vai ficar ali. Não. Em Eclesiástico diz, depois que eu li essa palavra eu nunca mais esqueci, que Deus é sim misericórdia, mas Ele também é justiça. E se Ele perceber que você não quer, Ele vai deixar você ir. Só que muitos jovens, infelizmente, não tiveram a oportunidade de voltar, se foram antes. Satanás tem tentado usar da juventude na sua área afetiva de uma forma que está desfigurando tanto a parte interior como externa. Vai dentro do seu íntimo agora. Não é para falar para ninguém não. Vai no seu íntimo, você sabe que onde está a tua dor. Onde que está a tua dor? Na sua área afetiva, dentro da sua família. Aonde que está a sua dor? Tenta se preencher com coisas que não vêm de Deus e vai se esvaziando ainda mais de Deus. E a dor vai aumentando e a ferida vai abrindo e você já não vai tendo mais controle sobre ela. Agora, se você deseja que essa ferida venha cicatrizar, se você deseja mergulhar no amor de Deus, diga um sim, mas não um sim de palavras, mas um sim com a alma.
hoje tinha que ter muitos jovens aqui. Muito mais do que tem. Mas uns vieram dizer que tinha outros compromissos. E compromissos que não convêm a Deus. Compromisso que não era o sonho de Deus. Compromissos que não era o que Deus tinha planejado para a vida deles. E se foram. Jovens que colocaram várias desculpas. Porque nós jovens, nós sabemos que temos desculpas de sobra. Quando eu não quero, eu invento. Eu tô com dor no pé. Eu tô com dor de cabeça. Eu tenho que sair. Eu tenho que estar com a família. Eu tenho que estar com fulano, com cicrano. E Deus sempre vai ficando de escanteio. E você crente que está mentindo para Deus. Mas Deus sabe que é balela. Deus sabe que não é um fato. E mesmo que seja, a voz de Deus tem que ser maior do que a voz do que todos estão ao meu redor. Aqueles jovens na fornalha louvavam a Deus tanto, com tanta adoração, com tanto louvor e amor, que nenhuma daquelas chamas atingiram sequer uma parte do corpo e da veste daqueles jovens. Porque um jovem revestido da glória de Deus, o mundo não tem poder de tocar numa parte do corpo. O mundo pode tocar em todas as partes ao seu redor, jovem, mas ele jamais vai poder tocar em você. Jamais. Ele pode até tentar. Vai colocar pessoas e situações na sua vida que você pode até ficar balançado. Mas no momento o Espírito Santo vai vir falar, tá errado. Sai daí. E Deus não vai deixar você cair. E você sabe a situação que você tem vivido, que tem te afastado de Deus. Como muitos que estão aqui não queriam estar. Na sexta-feira já estava pensando em dizer, eu vou embora. Aqui não tem nada que me interessa. Pelo contrário, Deus está provando que aqui tem sim algo. Muito maior do que talvez você imaginava. Muito maior do que você veio buscar. Porque quantos de vocês vieram em busca de amizades, meninas e meninos? Mas foi uma grande estratégia de Deus. Foi uma grande estratégia de Deus. Porque o que Deus tem para fazer na vida de cada um de vocês, como na minha vida, as coisas que Deus tem preparado e tem formado, são muito grandes daquilo, muito maior daquilo que nós imaginaríamos que Ele poderia nos dar. O que você hoje anseia na sua vida? Qual é a fornalha que hoje tem queimado o seu coração de dor? Não da chama do Espírito, mas de dor. Qual é a dor? Qual é a chama que tem acabado com o coração de vocês? Seguindo a leitura da palavra, Sidraque, Misaque e Abdenago responderam ao rei Nabucodonosor: de nada vale responder-te a essa respeito. Se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos pode nos tirar da fornalha. Então a fúria de Nabucodonosor desencadeou-se contra Sidraque, Misaque e Abdenago, e os traços de seu rosto alteraram-se, e ele elevou a voz para ordenar que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais que o costume. Depois deu a ordem aos soldados mais vigorosos de suas tropas para amarrar Sidraque, Misaque e Abdenago e jogá-lo na fornalha ardente. Esses homens foram imediatamente amarrados com suas túnicas, vestes, mantos e suas outras roupas e jogados na fornalha ardente. Mas os homens, que por ordem urgente do rei, tinham superaquecido a fornalha e lá jogado Sidraque, Misaque e Abdenago, foram mortos pelas chamas, no momento em que eram precipitados na fornalha os 3 jovens amarrados. Aqueles homens que seguiram a ordem morreram.
Porque ai daquele que se levanta contra um jovem consagrado do Senhor. Ai daquele que tenta mexer num fio de cabelo de um jovem do Senhor. Porque Satanás não tem poder sobre a tua vida. Quando você tem Deus, ele não tem poder. Ele pode tentar fazer milhões de coisas, mas ele em nenhum momento vai vencer. Sabe por quê? Porque aquele que está te consagrando, está te protegendo, é Jesus. Aquele que venceu uma morte e ressuscitou por você. Agora, se você acha isso, eu vou ser sincera. Alguns estão aqui pensando que está sendo uma grande palhaçada. É o que o Senhor coloca no meu coração. Aqui não é uma grande palhaçada, não. Mas o mundo está fazendo você de um grande palhaço e palhaça. Porque depois que o mundo desfigura você, jovem, eles ficam rindo da cara de vocês. Agora, se você pensa que mesmo que você não queira, Deus não tenha e esqueça de você, de ter um grande plano para a sua vida, Deus jamais vai desistir de você. Deus jamais vai desistir de você. Mesmo que muitas das vezes você queira estar longe dele, ele nunca vai estar longe de você. Porque Deus te ama demais. Mesmo que as palavras venham atingir teu coração, em algumas partes da sua vida, Deus jamais vai desistir de você. Então jamais desista de Deus. Não deixe que a dúvida acabe com os planos de Deus. Porque Deus é o Senhor dos senhores e é o Senhor que te formou, que te gerou, que sonhou. Assim como Deus sonhava com esse retiro e sonha com esse retiro, Deus sonhou com a nossa conversão. Sábado, na sexta-feira de madrugada, eu falava com a equipe, principalmente com a Natália da comunicação. Amam o retiro. Amam ao máximo esse retiro. Amam porque Deus sonhou com esse retiro. Por que eu me emociono? Porque esse mesmo amor que Deus plantou no coração dele, ele quis plantar no meu. Então cada parte desse retiro foi preparado pelo próprio Senhor. Não foi eu, não foi a Bruna, não foi a equipe. Mas cada jeitinho que está esse retiro foi o próprio Senhor, junto com Maria, que se faz presente, que preparou. E assim como o Senhor sonhou com esse retiro, Ele sonhou em te alcançar. Deus quer te alcançar. Durante esses 2 dias, você não sentiu muito a presença de Deus. Em alguns momentos, você até foi atingido, mas não foi o suficiente. Se abra nesse momento. Adore a Deus no seu coração e no seu silêncio. Deus não quer que você saia daqui do jeito que você entrou. Se você quiser sair completamente diferente daquilo que você entrou, se renda. Mas não permaneça o mesmo. Não fica se dando forte com Deus. Porque Deus é mais forte que você. Porque Deus tem um amor incondicional por você. E mesmo que muitas das amizades lá fora vão dizer que você é um careta, o que aconteceu? Eles verão. Assim como Nabucodonosor viu aqueles 3 jovens e se rendeu diante do Deus deles. Assim Deus quer que muitos se rendam através de você. Toma posse disso. Toma posse disso para você. Deus está te consagrando para que lá você seja um anunciador. Isso não é palavras que Deus está falando e vai falar para todos, não. É particular. É individual. Seu coração vai palpitar, vai acelerar. E isso é a ação do Espírito Santo dentro de você, mesmo que você não esteja sentindo na carne. Mas o seu coração está sendo envolvido de uma nova unção.
E eu quero ouvir um grande testemunho depois dessa parte. Não sei hoje, mas eu quero ouvir. Eu quero que cada um de vocês marcam a face daqueles que o Senhor tem falado de uma forma particular, porque vocês irão ouvir falar desses jovens que o Senhor quis falar de uma forma particular. Deus está falando com cada um de nós. Mas tem aqueles que Deus fala assim: olha, esse aqui vai ser a minha boca. Esse aqui eu quero que seja a minha boca. E quando chegar na sua família, é para você. Quando você chegar na sua família, muitos verão a transformação em você. Porque você vai chegar completamente diferente. Alguma coisa que você fazia, você não vai fazer mais. Porque Deus vai colocar a decisão no teu coração, pelo poder do Espírito Santo. E a sua família verá a glória de Deus através de você. Isso Deus deseja fazer, mas você precisa se comprometer com Ele. Porque desde a sexta-feira que o Senhor já tem feito no teu coração. Isso não sou eu que vejo, amado. Isso é Deus que revela. Desde sexta-feira que Deus já está agindo dentro de você. Ao contrário de muito, desde sexta-feira o Senhor já tem agido no coração de alguns. Porque esses que vieram abertos estão enxugando o máximo da graça de Deus. Você é amado demais por Deus. Demais não corrige na palavra, porque nunca é demais o amor de Deus. Mas você é amado por Deus. Muitos jovens hoje no mundo estão vivendo como uma montanha russa. Uma hora estou em cima, outra hora estou embaixo. Uma hora estou no céu, uma hora estou no inferno. Uma hora eu sou santo, uma hora eu vivo uma vida de pecado. Uma hora eu quero estar com Deus, outra hora eu viro para Deus e falo: fica aqui só um pouquinho, que daqui a pouco eu retorno. Deus não é um objeto na tua mão. E Ele não quer que você seja um objeto na mão de Satanás. Deus quer que você seja um grande instrumento para louvar e engrandecer. Deus quer que você seja um instrumento que possa cantar um lindo louvor diante da sociedade. Não é louvor com voz, não é louvor com grande sorriso, mas é louvor na santidade, na castidade. Porque vocês hoje estão recebendo uma graça maior que a juventude lá fora. E diante de todo o Brasil e do mundo tem morrido e ido para o inferno porque não conheceram e não experimentaram a graça de Deus. E muitos que não experimentaram a graça de Deus, não foi porque Deus não quis dar a graça, não foi porque Deus não quis amar, porque Deus amou nos últimos segundos, mas é porque não quiseram Deus. Agora, se você não quer Deus, Deus vai continuar te querendo. Não importa o teu não. Deus vai lutar por você até o seu sim. Até o seu sim se afirmar. Até o seu sim se fortificar. Até o máximo Deus vai lutar por você. Até o último segundo da vinda dele, Ele vai se aproximar de você. Deus já tem usado de grandes estratégias sobre a sua vida. Muitas estratégias. Muitas. E hoje foi mais uma. Aproveita essa mais uma, porque talvez amanhã você não vai ter a outra. Coloque para Deus aonde está aquilo que te impede de afirmar um sim verdadeiro. Não é um sim que ora eu estou de pé e ora eu estou no chão. Mas é um sim verdadeiro. Um sim de um adorador. Hoje está sendo mais uma estratégia de Deus. E aproveito o máximo dessa estratégia. Você sabe o quanto Deus já tem falado com você. Você já tem visto Deus querer agir em você. Mas se você não se abre o máximo, o Senhor vai continuar batendo na porta até Ele transformar a tua vida. Você. Desde o início desse retiro, o
Senhor tem fitado os olhos sobre você. E Ele está te concedendo um dom extraordinário. Um dom de profecia. O Senhor quer te dar um dom que, ao você olhar para um jovem ou para uma mulher ou um homem, eu não sei quem seja, porque o Senhor não vai medir idades, você irá proclamar e a vida dessas pessoas irão ser transformadas. O dom é concedido, mas eu preciso tomar posse dele. Deus já tem tentado botar o máximo dentro do teu coração. Eu não conheço você, eu não sei a tua história, mas o Senhor tem um recado para você. Chega de viver no mais ou menos. Seja meu. Chega de viver, ora eu sou de Deus e ora não. Só um pouquinho do mundo, Senhor. Não. O Senhor deseja você por completo. Seja um católico, apostólico, romano, carismático, profético, cheio da ousadia e da coragem. Que todos, ao verem você sentado, já possam olhar e falar assim: ele é diferente. Deus quer fazer você diferente. Você vai estar diante de uma multidão, aonde muitos voltarão a olhar para você, porque vai perceber um diferencial, e você não vai saber explicar o diferencial que Deus está preparando para você. Esse diferencial será a luz do Espírito Santo. E Deus vai te conceder uma alegria extraordinária também. Essa alegria vai contagiar muitos jovens. Vocês jovens que é o que o Senhor colocava em oração. Você jovem que a gente fala muito assim: as pessoas me levaram à perdição. As pessoas me levaram a cair, né, ao pecado. Mas quantos de vocês também levaram outros a cair no pecado? Quantos de nós já levamos pessoas a cair no pecado e a ficar no chão? Quantos de nós já ferimos pessoas, assim como um dia fomos feridos? Os que estão ao teu redor precisam ver a glória de Deus. Está chegando a jornada mundial da juventude. Infelizmente, eu ouvi de alguns jovens assim: ah, eu vou pagar esse dinheiro todo para ver o Papa. Infelizmente, muitos jovens estão com esses pensamentos. Muitos não vão porque o financeiro não permitiu. Outros não vão porque palhaçada. Se tem alguns de vocês que aqui estão assim, amado, coloque esse pensamento no coração de Jesus. Se liberta desse pensamento, porque nós não vamos ver o Papa, mas nós estaremos junto com toda a igreja. E católico que é católico, veste a blusa, veste a camisa e diz: sou católico, apostólico, romano. Eu não sou uma igreja que vive no pecado, mas eu sou uma igreja que apresenta Jesus Eucarístico, que realiza milagres e prodígios diante do altar. Mas sabe por que muitos vivem e falam que a igreja católica é o templo de pecado? Porque eu e você não estamos testemunhando a santidade que a igreja tem. Porque eu e você quer estar no murinho, lá no escurinho. Porque eu e você, quando saímos da missa à noite, vai para via show. O que tem dançar um funk? O Senhor nos deu liberdade. Eu sou jovem, você é jovem, você é liberto, sim. Você tem toda a liberdade, sim. Mas nem tudo convém a juventude santa viver. Porque muitos dos santos viveram martírio na carne para ser santos. Eram pessoas completamente felizes. Posso dizer? Eram muito mais felizes do que eu e você somos. Eles tinham muito mais liberdade do que eu e você. Muito mais. Alguns jovens comigo fomos visitar as irmãs oblatas e elas partilhavam com a gente. Eu encontrei a liberdade. E eram jovens que fugiam, são jovens, que fugiam
do seu chamado. Fugiam, literalmente. E a gente partilhava com ela, não adianta, tá igual o Jó. Foge, 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 mas sabe que vai perder. E meninas que viviam uma vida de catolicismo, que ela falava mesmo, mamãe, eu só ia na igreja tempo de batismo e casamento. Mas Deus, quando tem um plano, não precisa estar dentro da igreja somente. Deus vai lá fora e busca. Só que nós que estamos aqui dentro, não estamos valorizando a igreja. Não estamos valorizando o que o Senhor fez por mim e por você. Assim como aquele homem se prostrou diante dos jovens, do Deus daqueles jovens, que é o próprio Deus, o único Deus. Aquele homem que apontou, aquele homem que falou, vai lá, acende a fornalha, porque eu estou enfurecido com esses jovens. Foi esse mesmo homem que falou depois, lá na frente da leitura, que olha, ai daquele que fale do Deus desses jovens. Ai daquele. Então, ai daquele que mexe com você. Ai daquele que for botar a mão em você. Ele não vai ter poder sobre você. Então, se vocês se decidirem por Deus hoje, Deus vai fazer o máximo na sua vida. Se ainda não experimentaram, chegou a hora. Eu peço que vocês se levantem por um momento. Fechem os olhos de vocês. E o Senhor já vem colocando algo no meu coração e eu vou proclamar antes de orarmos. É uma palavra, né, natural, mas ao mesmo tempo, sei lá, pode espantar alguns, mas é o que o Senhor está colocando. Muitos jovens aqui são virgens. Honrem a virgindade de vocês. É a pureza que o Senhor concedeu. Mas os que não são, o Senhor disse para não é para se sentir imundos, não. Porque uma vez que eu me arrependo de viver aquilo que ainda não é tempo de Deus, Deus me perdoa e eu posso continuar a viver uma castidade e ser puro. A pureza não está somente na carne. A pureza está na mente, no coração e naquilo com que eu faço com a carne. A palavra de direção que Deus vem me dando é que Deus não anula a humanidade, mas Ele deseja que a humanidade carnal seja anulada. A carne que eu falo é o pecado. Aquilo que você está fazendo dentro do teu quarto, eu não vou dizer quem é, mas aquilo que você tem feito dentro do teu quarto, no momento em que você vai dormir, no momento em que todos já dormiram, que em nome de Jesus, nessa hora já caia por terra, porque você não foi feito para cair em tentação o tempo inteiro como uma doença. Você não é doente. Aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem lá acessado dentro da internet, em nome de Jesus, caia por terra. Para de se contaminar com obras satânicas, com sites pornográficos. Nada disso vai satisfazer a sua alma, nada disso vai satisfazer o seu vazio, não, jovem. Em nome de Jesus, se liberte disso. Porque depois que você pratica esse pecado, você se sente sujo, vai dormir vazio. O que adiantou? Preencheu a carne, se esvaziou ainda mais na alma. E continua infeliz. E continua no chão. A sua família continua a mesma coisa, ou pior. E você acha que está abafando diante da sociedade, porque muitos meninos são afim de mim, porque eu sou bonita mesmo. Você é bonita, sim, mas para ser valorizada. As melhores carnes, elas não ficam
exposta, para que todos coloquem a mão e depois diz assim: isso é coisa barata, vou levar não. Tá podre. O cheiro já não é mais agradável. Quando nós caímos no pecado com frequência, nós não exalamos o perfume. Na cara, na estampa, quem é de Deus passa que é de Deus. Porque o brilho, a expressão, os gestos são diferentes. A igreja, talvez, lá na jornada, com certeza, na verdade, vai estar lotado. Serão tantos jovens que vocês jamais imaginariam ver juntos. Mas são muitos jovens que estarão lá, bebendo, fumando, se prostituindo, dando uma olhadinha, desenrolando, como a gente fala no mundo, enquanto o Papa, enquanto os padres, enquanto uma pregação, um grande louvor de exaltação ao nome do Senhor vai estar acontecendo diante do altar. E nós iremos olhar e falar assim: gente, que absurdo! Olha o que eles estão fazendo diante de Jesus. Mas são jovens católicos que não experimentaram o amor tão profundo que hoje Deus quer dar para vocês. São jovens que não mergulharam na Eucaristia. São jovens que não reconheceram que tem uma mãe que intercede 24 horas por dia. Uma mãe que constantemente intercede: Jesus, derrama o teu sangue redentor. Jesus, liberta. Jesus, restaura. Só mais um dia. Quero mais um dia para a salvação dos meus filhos. Assim como eu vi você lutar, assim como eu vi você vencer, eu quero que eles vençam. E Jesus diz: Pai, espera mais um tempo para voltar. Eu tenho que salvar mais almas. Eu tenho que salvar o Gabriel. Eu tenho que salvar cada um de vocês. E Deus fica gritando na frente: olha para mim, me vejam, me enxergam, eu estou aqui. E Deus fala, e Deus grita, e Deus pula se necessário. E nós somos incapazes de enxergar a Deus, porque não queremos. Hoje está sendo uma prova disso. Deus está na tua frente. Mas se eu não acolho, eu não quero ver. Se eu não acolher, eu não quero ver Deus. E o que o Senhor coloca de sites não é só para um jovem, não. Deus está falando de vários jovens que têm acessado sites pornográficos. E até mesmo no bate-papo pornográfico tem satisfazido, sei lá a palavra que se dá. Para mim não é satisfazer, para mim é se esvaziar. Para mim ali não é ganhar tempo, para mim ali é completamente perder o tempo que eu tinha com Deus. Hoje é único. Esse minuto é único. Pode ser que nesta hora o Senhor está vindo com todo poder, honra e glória. E talvez daqui, se sair talvez será muito. Porque Deus não quer que eu escute, mas Deus também quer que eu viva. E o viver não precisa sair daqui do portão para fora. O viver já está vivendo dentro de mim, dizendo: Senhor, olha, a partir de hoje eu não vou ver mais esse site, é uma decisão minha. A partir de hoje, aquele namoro que me fazia cair, pecar, me afastar de ti, não quero mais. A partir de hoje, olha, o meu pai, a minha mãe, aquela que jamais eu consegui amar, hoje eu vou amar. Aquele minha irmã e meu irmão que há muito tempo eu não falava, Senhor, hoje eu vou voltar a falar, porque hoje eu quero ser testemunha na minha casa. Hoje eu quero testemunhar para aquela minha roda de amigos que me chamava de careta porque eu era virgem. Eu vou provar para eles que a minha virgindade é algo de glória em nome do Senhor. Aquela virgindade que eu tenho guardado é para a glória de Deus, porque quando Ele voltar eu quero ser aquele que anunciou e proclamou a boa nova, mas honrou o corpo que o Senhor me deu, que honrou a morte de Cristo numa cruz, um corpo que honrou, que é templo do Espírito Santo e que não é templo de Satanás, porque Satanás, ele tem que ficar no inferno e não ficar diante daqueles que são de Deus. Ele não tem autoridade sobre esse lugar. Ele não tem autoridade sobre a sua vida. Satanás não tem poder sobre ninguém. Ele só faz barulho. Mas Deus age na mansidão. Talvez muitos estão aqui falando assim. Talvez não, com certeza eu vou corrigir minha palavra. Já peço perdão a Deus. Mas muitos aqui estão falando assim: não estou sentindo nada que essa menina está falando.
Mas Deus age no silêncio. É lá no fundinho Deus está movendo. Então que possamos já fechar os nossos olhos. Se você está com sono, joga por terra esse sono, porque esse sono já tem sido uma arma para tirar vocês daquilo que é plano de Deus. E que vocês possam repetir comigo: Senhor, hoje, quando vocês falarem isso, que eu vou pedir para vocês falarem em Deus, se seu coração não deseja isso, não fale da boca para fora. Porque nessa hora estamos falando para com Deus. E Deus irá falar com cada um de nós. Senhor, hoje eu me decido, me determino, me lançar, me prostrar na Tua presença. E não quero mais, eu não me permito mais cair, me afastar da Tua presença, me afastar dos Teus sonhos, dos Teus planos. Porque hoje eu quero estar no alto e não mais no chão. Eu peço que o Senhor nessa hora venha me revestir com todo o poder, com toda a glória, para que eu seja forte para lutar contra o pecado e para que o pecado não venha mais me vencer. Eu me decido, quero ser forte. O pecado não é nada, porque eu sei que Tu irás comigo, Senhor. Vem junto comigo, mãezinha. Vem comigo, Nossa Senhora das Graças. Interceda comigo para que eu vença diariamente e venha a ser uma serva, um servo fiel, temente e que viva o Evangelho não somente com a palavra na mão, mas com a minha vida, com a minha juventude, com a minha família. Hoje eu desejo levar o Senhor comigo para a restauração, transformação dos meus. Hoje eu desejo, Senhor, estar contigo no monte, me retirando de uma sociedade que tem tentado desfigurar aquilo que o Senhor formou com tanto amor. Coloca a mão no seu coração. Senhor, coloca a Tua mão chagada sobre o meu coração. Vem dando forma novamente, Senhor. Tudo aquilo que está desfigurado, quebrado, tudo aquilo, Senhor, que está fora do lugar, coloca no lugar, Senhor. O que já não presta, joga para fora. Hoje eu desejo me esvaziar. Eu preciso me encher, Senhor, do Teu Espírito Santo, do Paráclito, do Teu amor e da Tua graça. Que a partir desta hora eu seja envolvido e envolvida pelo Teu Espírito Santo. E para que eu viva assim os Teus planos, os Teus sonhos, eu anseio, Senhor, ser a boca de profeta para toda uma nação brasileira. Mesmo que não seja no Rio de Janeiro, mesmo que não seja no meu bairro, aonde o Senhor quiser, lá eu estarei, porque eu serei um grande missionário, Senhor. Eu desejo ser um grande missionário, salvar muitas almas que já está na mão de Satanás. Mas a autoridade que o Senhor está me concedendo, eu, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, pela coragem e ousadia do Espírito Santo, Satanás perdeu, porque eu me levantei
E eu não permanecerei mais no chão. A partir de agora eu vou lutar de pé. E Satanás terá que ver a minha glória contigo, Senhor. E verá também muitos de pé comigo. Porque a partir de hoje, Senhor, ao sair desse portão, eu peço que tu vás comigo. Porque eu vou tirar muitos jovens do chão. E diante do louvor, eu peço que você já vá pedindo a Deus também. Algo que não foi proclamado, mas Deus já está falando no seu interior. Fala para Deus o que você precisa, o que você anseia, o que você deseja. Porque Deus quer fazer algo novo na sua vida. E, na verdade, Ele já está fazendo algo novo na tua vida. Fala para Deus o que você precisa no seu particular. Não precisa de ninguém ouvir o que você está falando. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor. Vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. O que o Senhor tem colocado é que tem jovens que têm um desejo ardente no coração de servi-lo inteiramente, mas é algo que grita dentro do teu coração. Eu peço que os servos mais maduros na fé venham aqui para frente para orar por essa juventude, mas que vocês, jovens, sejam verdadeiros com Deus. Se você tem um desejo muito grande de se prostrar diante de Deus, venham aqui na frente. O Senhor vai estar te dando uma unção nova, uma unção diferente. Eu peço que os servos venham aqui para frente, mais maduros, para que saiba ouvir e discernir bem aquilo que o Senhor quer falar e fazer na vida desses jovens. Vou repetir mais uma vez: não fiquem com medo, não fiquem sem graças, não fiquem com vergonha de Deus. Deus está te convidando. Você que tem um desejo muito grande de servir a Deus. Eu não digo servir a Deus não, gente, sacerdote, freira não, é servir a Deus da maneira que Ele quer e da maneira que você tem um desejo. Venham aqui para frente, saiam do lugar e venham ao encontro de Deus. Você que tem um desejo muito forte de servir a Deus, Deus hoje vai te conceder essa graça. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor. Eu preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim meu Espírito, Senhor. Vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de
deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Derrama sobre mim, Espírito Senhor, vem preencher meu coração. Faz forte e fiel um servo teu. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz forte e fiel